E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tomás, CEO da TrackSale, falando, e eu queria compartilhar algumas coisas legais com vocês. Veja só, no ano de 2017 nós medimos a satisfação de 70 milhões de consumidores, ok? É muita gente, né? Então a gente começou a fazer uma série de estudos relevantes para que a gente conseguisse entender na prática, ou seja, o que a gente poderia aprender de fato com esses dados, né? Essa grande quantidade de dados, que na verdade são muito mais do que 70 milhões, porque cada consumidor, né, cada cliente, ele traz uma série de informações, né? Por exemplo, dados geográficos, qual tipo de produto ou serviço ele adquiriu, dados geográficos, eu já disse, mas dados demográficos também, ou seja, dados acerca do gênero, da idade, da faixa etária, né? Estado civil e outras informações relevantes, né? Entre outros dados, né, como questões econômicas, né? Por exemplo, o cliente ele paga muito, ele paga pouco, ele é um cliente VIP, ele é um cliente não VIP, etc. Tá? Então a gente trouxe uma série de informações interessantes, né? Eu já tinha até publicado essa informação no nosso LinkedIn, eu vou colocar aqui um link para vocês validarem. Mas, basicamente, primeiro ponto, falando de Net Promoter Score, né, que hoje é o principal indicador de lealdade relacionada à experiência do cliente no mundo. E a gente é um grande especialista em Net Promoter Score no Brasil, né? A gente atua com as grandes empresas, grandes marcas que vocês conhecem, não somente no Brasil, mas também na América Latina. Então, falando de Net Promoter Score, existem algumas informações importantes. Por exemplo, qual que é a nota mais frequente no Brasil? Né? O NPS é numa escala de 0 a 10, o índice de recomendação da marca, ou seja, o quanto você recomenda a empresa a um amigo ou um familiar. Então você sempre pergunta, tradicionalmente, numa escala de 0 a 10. Então a partir disso, né, a gente fomos entender quais são as principais notas de 0 a 10 que existem hoje no Brasil. E foi importante esse aprendizado porque a gente quebrou alguns mitos, né? A maioria das pessoas acham que os clientes só reclamam, né? Só dão notas de 0 a 10. Mas veja só, na verdade, a nota mais frequente no Brasil atualmente é a nota 10. Isso é até interessante correlacionar, porque a gente sabe que nos países latino-americanos e outros países em desenvolvimento, né, ou seja, que não tem um poder econômico tão aprimorado, tão avançado igual os países mais ricos, né, como por exemplo os Estados Unidos, os países da Europa, etc., até mesmo alguns países da Ásia, né? Então, dessa maneira, o Net Promoter Score nos países em desenvolvimento, nos países que têm menos poder econômico, ele é um NPS mais alto, comparando a mesma experiência, ou seja, a mesma experiência, por exemplo, do Uber no Brasil, acima de 75, nos Estados Unidos, 37, né? Ou seja, uma experiência muito próxima, muito similar. Por que isso acontece? Porque quando a gente fala de avaliar globalmente as experiências, existem países, né, que têm populações e culturas e poder econômico, e dessa maneira eles são mais exigentes, tradicionalmente, tá? Por exemplo, é muito difícil você ter uma nota 10 ou uma nota 10 na Alemanha ou na França, né? Então, os países da América Latina tradicionalmente têm notas mais infladas, ou seja, notas mais altas do que outros países mais ricos, tá? Então, a primeira nota mais frequente no Brasil é a nota 10. Em segundo lugar, quem chuta é a nota 8. A nota 8 ficou em segundo lugar. A nota 3, ou seja, o terceiro colocado é a nota 9. Terceiro colocado, nota 9. Quarto colocado, nota 7. E por fim, o quinto lugar, a nota 0. Ou seja, a nota 0 não é a mais frequente no Brasil, né? A gente está avaliando milhões e milhões de consumidores aqui no Brasil, tá? Não é América Latina, é só Brasil. Na sequência, né, para finalizar, ficou a nota 5, depois a 6, 3, 4, 2 e 1. A nota 1 é a menos votada, né, a menos votada. Então, veja só, né, que as notas mais altas são as notas mais dadas pelos brasileiros, né, e em quinto lugar a nota 0. Isso é um dado fresquinho, recente, tá? Qual que é a proporção dos clientes detratores, neutros e promotores? Veja só, avaliando todas as marcas de todos os segmentos em qualquer cenário, 61% dos clientes no Brasil são promotores. Ou seja, na prática, a gente tem notas mais altas, igual a gente já demonstrou na pergunta anterior. 21% são clientes neutros e 18% são clientes detratores, tá? Então,
com base nisso, né, a gente pode calcular o NPS, que é 61 menos 18. Né? O NPS 61 menos 18 vai dar um resultado de 43. Então, o NPS médio do Brasil é 43. Só que, lembrando que quando falamos de benchmarking de Net Promoter Score, ou seja, correlacionar o NPS às outras marcas, é muito importante que você tenha duas regrinhas sendo respeitadas. A primeira, linhas de negócio semelhante. Né? Então não adianta comparar uma companhia aérea com uma construtora. E além disso, segundo ponto, não, além das linhas de negócio semelhante, a localidade geográfica. Né? Então Brasil com Brasil. Né? Mas não dá para comparar o Brasil com o Japão. Né? Então por isso que é importante respeitar essas duas regras, porque são experiências completamente diferentes. Tá? Então o NPS médio do Brasil é 43. Além disso, né, ou seja, qual é o dia que nós temos mais respondentes? Qual é o dia que as pessoas mais respondem? Né? Então a gente avaliou que terça-feira, depois do almoço, ou seja, entre 14 horas ali, esse horário, é o dia que tem mais respondente. A TrackSale chega a obter, né, ou seja, chega a monitorar e a registrar, né, às vezes 50, 60, 70 mil opiniões de clientes em um dia. E terça-feira, segunda-feira, o início da semana, de segunda a quarta-feira, é os dias que tem mais movimento, né? Mais respostas de clientes. Mas, por fim, é importante dizer que é muito, muito, muito válido você respeitar o horário comercial. Ou seja, nunca dispare um NPS fora do horário comercial. E também aos finais de semana, né? Evite aos finais de semana, exceto se for algo muito transacional, que o cliente acabou de interagir ali com você, e você vai obter o feedback dele. Né? Quais são os canais de coleta de opiniões de clientes mais populares? Né? Atualmente, 37% das pesquisas da TrackSale são respondidas via e-mail, 32% via sites e aplicativos, é o nosso widget, né? 25% via SMS. A gente tem uma grande novidade, que é o WhatsApp.TrackSale, vou deixar também na descrição desse vídeo. O WhatsApp.TrackSale, você vai começar agora... tem a oportunidade de medir o Net Promoter Score do seu cliente via WhatsApp. Existem alguns requisitos essenciais, por exemplo, você precisa ter uma conta no WhatsApp chamada Empresa Verificada. Né? Mas esse é um outro assunto, confere lá no link, WhatsApp.tracksale, você vai ver que interessante. Para finalizar, qual que é o maior NPS do Brasil? Qual que é o NPS mais baixo do Brasil? Né? O NPS menos 52 é o mais baixo do Brasil, né? Que a gente conseguiu registrar historicamente. E o NPS mais alto do Brasil, 95. Então a gente não revela os nomes, né? São empresas, são dados confidenciais, então jamais a gente revela dados de clientes, mas a grande questão ou seja, para benchmarking, né? Dados anônimos, NPS menos 52, mais baixo, 95 mais alto. Lembrando que quando o cliente nosso que atinge o NPS de 90, ele ganha uma placa, né? Igual aquela placa do YouTube, ele ganha uma placa e dessa maneira você consegue trazer o resultado. Ou seja, o prêmio, né? O resultado do esforço que você fez para a evolução da experiência do cliente. Então você consegue trazer essa informação lá dentro do YouTube, tá? Não é do YouTube, da sua empresa, né? A placa é como se fosse do YouTube, tá bom? Grande parte das empresas ainda não realizam a tratativa com seus clientes. Isso é muito crítico, muito importante. Uma das maneiras mais fáceis de evoluir o seu NPS é realizar a tratativa, ou seja, o fechamento do loop com seus clientes. Né? Então, atualmente, 35% das empresas somente realizam a tratativa, é muito pouco. Né? Ou seja, o cliente responde e ele não vai obter uma resposta. A gente estimula ao máximo, né? Ou seja, que as empresas façam a tratativa. E por fim, ou seja, qual é a principal justificativa? Qual que é o principal driver? Qual que é a principal causa raiz das respostas, né, qualitativas, ou seja, dos comentários dos clientes? Né? A gente percebeu que avaliando esses milhões de comentários de clientes, né, ou seja, a gente tem um dado que o atendimento ele é o ponto mais falado. O ponto mais falado, atendimento. Né? Então veja só, esse ponto, né, da jornada do cliente, existem vários pontos que a empresa realiza atendimento. Né? O atendimento é a porta de entrada, é a grande percepção da empresa. Então, ter um ótimo atendimento faz com que o seu NPS seja mais alto. Tá? A maioria das empresas tem um atendimento ruim.
Então, a evolução do atendimento faz com que você consiga se destacar no mercado, né? Então, lembre sempre de atender muito bem. A gente tem o curso de atendimento ao cliente na Universidade de Trexale, a gente fala muito sobre atendimento diariamente. Então, é sempre bom considerar isso. E quando a gente fala de atendimento, são basicamente alguns pilares. Primeiro, a acessibilidade do atendimento, ser fácil de acessar, ou seja, ser fácil de ser atendido. Além disso, você tem a cordialidade, né? Então, cordialidade, simpatia, empatia. E tem uma coisa que é a presença de apatia, ou seja, aquela cara apática, né, do atendente. É claro que quando for fisicamente e também quando for à distância, via telefone ou via chat, não importa, tá? Então seja sempre cordial, sempre bem-humorado, sempre feliz, né, com uma positividade no atendimento ao seu cliente. Mesmo que você esteja num dia ruim, às vezes o cliente não tem culpa disso, é o momento em que você tem a oportunidade de fazer diferente, tá? E reforçar os valores da sua marca, certamente estão vinculados à boa experiência do seu cliente. Então é isso, pessoal, é um videozinho só para a gente compartilhar. Eu vou ver se eu gravo mais vídeos como esse, para a gente sempre ter, enfim, informações úteis, relevantes. E fica a dica aí, nos vemos na próxima. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, deixa o like e o comentário, né? Um grande abraço.